Abertos trabalho da 23ª sessão ordinária. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Boa noite a todos. Lista de presença da 23ª sessão ordinária de 2026. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairson Castro de Souza. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. José Carlos Pereira da Silva. Presente. José Dalmo Francisco. Presente. Leandro Francisco. Presente. Márcio dos Santos. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Salésio Martins de Souza. Presente. Portanto, todos os vereadores estão na casa. Solicito à secretária que realize a leitura da ata da 22ª sessão ordinária de 2026. A ata da 22ª sessão ordinária da 4ª legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2026, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, a rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro quilômetro 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em sessão ordinária sob a presidência do vereador José Dalmo Francisco, sendo secretariada pela vereadora Rosilene Faísca da Silva. O senhor presidente dispensou a execução do hino do município e em seguida procedeu à chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Foi realizada a leitura e votação da ata da 21ª sessão ordinária, sendo aprovado por todos. Realizada a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairson Castro de Souza, João Batista Mendes de Medeiros, José Heraldo Francisco, José Carlos Pereira da Silva, Leandro Francisco, Márcio dos Santos, Rosilene Faísca da Silva e Salésio Martins de Souza. Havendo quórum regimental, a secretária fez a leitura das matérias e outros assuntos. A Câmara Municipal apresentou moção número 09 de 2026, de aplausos ao jovem atleta João Vitor Alves. Foi procedida a leitura de seguintes projetos de lei. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026, que prevê a revisão e a atualização da Lei Orgânica do município de Pescaria Brava. Projeto de lei complementar número 15, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava. Posteriormente, foi realizada a única votação do projeto de resolução número 7 de 2026, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Pescaria Brava. Em discussão e votação, o vereador Jairson Castro de Souza votou contra o projeto, sendo aprovado na única votação pela maioria dos vereadores. Em seguida, foi realizada a discussão em primeira votação do projeto de lei complementar número 14, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de alvará provisório de construção para imóveis objeto de processo de uso capião judicial, uso capião extrajudicial e de regularização fundiária urbana ou REURB. Estabelece seus requisitos, procedimentos e outras providências. O vereador Jairson Castro de Souza discutiu o projeto e solicitou vista. O presidente colocou o pedido de vistas em votação, sendo rejeitado pelos vereadores. Em votação, o projeto foi aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 23, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei ordinária municipal número 394 de 2021 e dá outras providências. Em discussão e votação, o projeto foi aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrado o trabalho da presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 24 de agosto, às 7 horas. José Heraldo Francisco, presidente, Rosilene Faísca da Silva, primeira secretária, e Márcio dos Santos, segundo secretário. Coloco em discussão e votação a ata da 22ª sessão ordinária de 2026. Em discussão. Em votação, aprovado por todos. Solicito à secretária que realize a leitura das matérias e demais requerimentos na constante na ordem do dia. Requerimento 24. Assunto: solicita informações detalhadas sobre a arrecadação, aplicação dos recursos, despesas,
saldos financeiros e movimentação das receitas provenientes da COSIP e da taxa de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos do município de Pescaria Brava. O vereador Jairson Castro de Souza, no exercício das suas atribuições legais e regimentais, veio respeitosamente à presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal de Pescaria Brava, por intermédio dos setores competentes da administração, especialmente Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, as informações e documentos abaixo relacionados à contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP e a taxa de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos, taxa de lixo. Fundamentação. A Constituição Federal assegura ao Poder Legislativo Municipal o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, mediante controle externo, além do controle interno exercido pelo Poder Executivo. A fiscalização da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos constitui atribuição essencial do Poder Legislativo, especialmente quando se trata de receitas vinculadas ou destinadas ao custeio de serviços públicos específicos. No município de Pescaria Brava, a COSIP possui legislação específica. A Lei Complementar 53 de 2017 regulamenta a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e estabelece sua destinação. A própria administração pública informa que os recursos da COSIP são destinados à manutenção, ampliação e modernização da iluminação pública, incluindo despesas com iluminação de ruas, avenidas e praças, manutenção dos sistemas e ampliação da rede. Da mesma forma, a legislação municipal relativa à gestão de resíduos sólidos prevê a possibilidade de cobrança dos usuários pelos serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final dos resíduos sólidos, desde que executados direto ou indiretamente pelo município. Diante disso, mostra indispensável que o Poder Legislativo tenha acesso aos dados financeiros completos dessas receitas, permitindo verificar a relação entre a arrecadação, que são as despesas efetivamente realizadas, saldo financeiro, necessidade de custeio, eventual excesso ou insuficiência de arrecadação. O presente requerimento não parte de uma conclusão previamente estabelecida acerca da existência do excesso de arrecadação, mas busca justamente obter os dados oficiais necessários para essa análise, para que essa análise possa ser realizada de forma técnica, transparente e fundamentada. Do período da informação. Requer-se que todas as informações sejam fornecidas relativamente aos 12 meses, considerando os 12 meses imediatamente anteriores à data de resposta deste requerimento. Solicita-se que os dados sejam apresentados mês a mês, permitindo a análise individualizada da evolução de arrecadação e das despesas. E da COSIP. Em relação à contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública COSIP, requer demonstrativo detalhado da arrecadação da COSIP nos últimos 12 meses, discriminando mês a mês, valor bruto arrecadado em cada mês, valor líquido efetivamente repassado aos cofres municipais em cada mês, informação acerca de eventuais valores descontados pela concessionária de energia elétrica responsável pela arrecadação, especificando a natureza e o valor de cada desconto, cópia dos documentos que comprovem os repasses mensais da COSIP ao município, cópia dos extratos bancários da conta específica ou das contas utilizadas para a movimentação dos recursos da COSIP referente aos últimos 12 meses, informação sobre saldo inicial existente no início do período solicitado, informação sobre saldo atual disponível referente aos recursos da COSIP, demonstrativo de todas as despesas custeadas com recursos da COSIP nos últimos 12 meses, discriminadas mês a mês. Para cada despesa, informar sempre que possível o número do empenho, liquidação, pagamento, fornecedor, objeto e valor, cópia dos contratos, processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades, ordem de serviço ou demais instrumentos utilizados para a contratação de serviço relacionado à iluminação pública com recursos da COSIP, informação sobre o valor mensal médio atualmente gasto com energia elétrica referente à iluminação pública, informação sobre o valor mensal médio gasto com manutenção da iluminação pública, informação sobre valores destinados à expansão, modernização e implantação de novos pontos de iluminação pública, informação sobre eventual saldo acumulado de recursos da COSIP que ainda não tenham sido utilizados, informação sobre a existência de recursos da COSIP empenhados, mas ainda não pagos, informação sobre eventuais restos a pagar relacionados à COSIP,
Informação sobre eventual previsão de arrecadação da COSIP para o exercício de 2022 e comparação entre a previsão e a arrecadação efetivamente realizada até o momento. Informação sobre eventual superávit ou saldo financeiro acumulado decorrente da arrecadação da COSIP. Da taxa de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos. Em relação à taxa de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos, taxa de lixo, requer demonstrativo detalhado da arrecadação de lixo nos últimos 12 meses, discriminado mês a mês, valor lançado mensalmente, valor efetivamente arrecadado mensalmente, valor escrito de dívida ativa decorrente da referida taxa, valor efetivamente recuperado de débitos inscritos em dívida ativa, valor da inadimplência referente à taxa de lixo, cópia dos relatórios contábeis e financeiros que demonstram a arrecadação da referida taxa, informação sobre o saldo financeiro decorrente da arrecadação de taxa de lixo, cópia dos extratos da conta ou das contas bancárias utilizadas para a movimentação dos recursos quando houver norma específica, demonstrativo detalhado de todas as despesas realizadas pelo município com coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final dos resíduos sólidos nos últimos 12 meses. Para cada despesa, informar número, empenho de liquidação, pagamento, fornecedor, objeto e valor. Cópia dos contratos administrativos firmados para a prestação dos serviços relacionados à coleta e destinação dos resíduos sólidos. Cópia dos respectivos termos aditivos, reajustes, recalculações e demais obrigações contratuais. Informação sobre o custeio mensal médio do serviço de coleta e destinação dos resíduos sólidos. Informação sobre a quantidade de resíduos coletados mensalmente quando houver esse controle. Informação sobre o valor pago por tonelada, viagem, coleta ou outra unidade de medição utilizada no contrato. Informação sobre eventual saldo acumulado proveniente da arrecadação de taxa de lixo. Informação sobre eventual déficit ou superávit entre a arrecadação da taxa e o custeio efetivo do serviço. Informação sobre a previsão de arrecadação da taxa de lixo para o exercício de 2026 em comparação com a arrecadação efetivamente realizada. Da análise da relação entre a arrecadação e o custeio. Requer-se ainda que o Poder Executivo apresente de maneira objetiva demonstrativo e comparativo entre a receita arrecadada e as despesas efetivamente realizadas, separadamente para COSIP e taxa de lixo. O demonstrativo letra A, COSIP, letra B, taxa de lixo. O demonstrativo deverá apresentar no mínimo arrecadação mensal, despesas mensais, saldo mensal, saldo acumulado, valores empenhados, valores liquidados, valores pagos, restos a pagar, previsão orçamentária e arrecadação efetivamente realizada, diferença entre receita e despesa. Da transparência e do controle social. A finalidade deste requerimento é possibilitar que o Poder Legislativo exerça adequadamente a sua função fiscalizatória e que a população tenha acesso a informações claras acerca de quanto é arrecadado e quanto efetivamente é gasto na prestação dos serviços correspondentes. A transparência da execução financeira permite verificar se os valores cobrados dos contribuintes guardam relação razoável com o custo dos serviços públicos que justificam sua cobrança. Nesse sentido, requer-se que as informações sejam apresentadas de forma clara e individualizada e preferencialmente em formato digital editável, com planilha eletrônica, além dos documentos oficiais comprobatórios. Caso algum documento solicitado esteja disponível no portal da transparência, requer-se que o Poder Executivo informe o caminho exato para a localização do documento, indicando o órgão, exercício, classificação, número do processo ou outra referência necessária para sua localização. Diante do exposto, o vereador Jairson Castro de Souza requer que o presente requerimento seja recebido, discutido e aprovado pelo plenário desta Câmara Municipal, determinando seu Poder Executivo Municipal o encaminhamento de todas as informações e documentos solicitados. Requer ainda que as informações sejam encaminhadas de forma individualizada para a COSIP e para a taxa de lixo, evitando a apresentação de valores consolidados que possibilitem a análise separada das duas receitas. Por fim, requer que os documentos encaminhados sejam juntados nos registros dessa Casa Legislativa, para fins de fiscalização, análise e acompanhamento da arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Esse é o requerimento 24 do vereador Jairson. Requerimento 26 de 2026. Solicitação de instalação de abrigo de passageiros no bairro Itaquaraçu. O vereador Salésio Martins de Souza, uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente em presença de Vossa Excelência,
requerer que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de um abrigo de passageiros no bairro Taquaraçu, nas proximidades do CTG do Preto, no município de Pescaria Brava. A presente solicitação tem como objetivo atender aos moradores e usuários do transporte coletivo, que utilizam o referido local para embarques e desembarques de passageiros, proporcionando maior segurança, conforto e proteção contra as intempéries, especialmente em dias de chuva, frio ou por exposição ao sol. Trata-se de uma demanda de interesse da comunidade local, considerando o fluxo de moradores e usuários que necessitam aguardar o transporte nas margens da via, muitas vezes sem qualquer estrutura adequada de proteção. Diante disso, requer ao Poder Executivo Municipal que avalie a viabilidade técnica para a instalação do abrigo de passageiros no local indicado, ao lado do CTG do Preto, no bairro Taquaraçu. Caso o local esteja inserido na faixa de domínio da BR-101, sejam adotadas as providências necessárias junto à concessionária responsável pela rodovia e aos órgãos competentes, especialmente para a obtenção das autorizações necessárias à implantação da estrutura. A solicitação se justifica pelo interesse público e pela necessidade de oferecer aos cidadãos que utilizam o transporte coletivo um local adequado, seguro e protegido para guardar o embarque. Sala das Sessões, 24 de agosto, o vereador Salésio Martins de Souza. Requerimento 27 de 2026, assunto: solicitação de instalação de um guarda-reio na rua Leandro Tomás Francisco, nas proximidades do Campo da Juventude, próximo ao trilho do trem. O vereador Salésio Martins de Souza, no uso das suas atribuições legais e regimentais, vem de Vossa Excelência solicitar que sejam adotadas as providências necessárias visando a instalação de um guarda-reio na rua Leandro Tomás Francisco, no município de Pescaria Brava, conforme o mapa de localização e os registros fotográficos em anexo. A presente solicitação tem por objetivo proporcionar maior segurança aos moradores, pedestres e condutores que utilizam a referida via, especialmente diante das características do local e da proximidade com faixa de domínio ferroviário. Considerando que o trecho indicado presente está situado ou confrontar com a área pertencente à faixa de domínio da ferrovia, faz-se necessária a realização de vistoria técnica e a identificação do responsável pela área, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis e obtidas as autorizações necessárias para a instalação do dispositivo de proteção. A implantação do guarda-reio poderá contribuir para a prevenção de acidentes e a proteção dos usuários da via, evitando que veículos possam sair da pista e atingir áreas de risco ou a própria área do domínio ferroviário. Diante disso, requer-se ao Poder Executivo que realize, por meio dos setores competentes, vistoria técnica no local indicado, verifique a delimitação da faixa de domínio ferroviário existente nas proximidades da rua Leandro Tomás Francisco, identifique o órgão, empresa ou entidade responsável pela administração da referida faixa. Sendo constatada a necessidade e a viabilidade técnica, adote as providências necessárias juntos ao responsável pela ferrovia para viabilizar a instalação do guarda-reio, inclusive mediante a obtenção das autoridades pertinentes. Sejam analisadas outras medidas de segurança que possam ser necessárias para garantir a proteção dos moradores, pedestres e condutores que utilizam a referida via. Diante do exposto, requer o atendimento da presente solicitação, considerando o interesse público a necessidade de adoção de medidas que contribuem para a segurança da comunidade. Requerimento 27, vereador Salésio Martins de Souza. São esses os 3 requerimentos para a sessão de hoje, senhor presidente. Para a primeira votação, projeto de lei complementar número 15 de 2026, que altera e acrescenta dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e crescimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece outras providências de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, emenda à lei orgânica número 1 de 2026, que prevê a revisão e atualização da lei orgânica do município de Pescaria Brava. Esse projeto de emenda tem uma emenda da comissão da CCJ, então eu já vou fazer a leitura também. Emenda modificativa número 1 de 2026, ao projeto de emenda à lei orgânica municipal número 1 de 2026, que dispõe sobre a revisão integral e atualização da lei orgânica do município de Pescaria
providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pelo regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 62 do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62, parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 4, 5, 6, 7, 8 e 8, a perda do mandato será declarada pela mesa diretora de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido político representado na Câmara Municipal, observado o procedimento previsto no regimento interno. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data da sua aprovação pelo plenário, integrando o texto final da Lei Orgânica Municipal. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2026, presidente Leandro Francisco, relator Salete Martins de Souza e membro José Carlos Pereira da Silva. Portanto, essa foi a emenda realizada no projeto de emenda à Lei Orgânica. Para a segunda votação, projeto de lei complementar número 14 de 2026, que dispõe sobre a concessão de alvará provisório de construção para imóveis objeto de processo de uso capião judicial, uso capião extrajudicial ou de regularização fundiária urbana (REURB). Estabelece seus requisitos, procedimentos e outras providências do Poder Executivo para a segunda votação. E projeto de lei ordinária número 23, que altera a Lei Ordinária Municipal número 394, de 24 de novembro de 2021 e da outras providências, que é aquele projeto de lei de ajuda de custos para os atletas, do Poder Executivo para a segunda votação. Portanto, senhor presidente, essa é a pauta da 23ª sessão ordinária. Coloco em discussão e votação o requerimento apresentado pelo vereador Salete. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Coloco em discussão e votação o requerimento apresentado pelo vereador Jair. Senhor presidente, Em discussão. eu queria fazer um pedido de vista, junto com os colegas vereadores, requerimento 24 e 26, para os vereadores avaliarem esse requerimento do vereador Jair, e porque eu também não peguei cópia, então queria pedir vista desse requerimento. Senhor presidente, discussão do requerimento de coordenadoria, boa noite a todos, vereadores, a população que está nos assistindo. A gente sabe que pouca gente nos assiste. Esse requerimento, a vereadora pediu vista, com certeza vai ser aprovada pelos vereadores, mas é um requerimento, vereador, que cabe até uma discussão depois entre nós vereadores, que é um requerimento que vai ter um fim de a gente pedir uma indicação ao governo depois dos documentos chegar, se não chegar através da Câmara, chegar no final, os vereadores não aprovar, vou levar o conhecimento do Ministério Público para ter dados dos documentos da Prefeitura, porque é órgão público, todo direito de cidadão e também dos vereadores. É para a redução da taxa de lixo e para a redução da COSIP no nosso município, que inclusive, eu quero falar para os vereadores, que eu fui a favor do projeto quando foi criada a COSIP e a taxa de lixo. Mas eu vou pedir a redução da taxa de lixo da COSIP, porque eu tenho conhecimento, de fato, das duas áreas, porque em 2022 o senhor assumiu a prefeitura, todo mundo sabe o que aconteceu no nosso município, mas isso não cabe aqui a discussão. Dia 13 de janeiro de 2023 eu assumi a Secretaria de Administração, onde a gente pegou a COSIP com um déficit de R$100 mil, e na gestão do seu Ouro, a gente colocou toda a cidade. Vamos botar aí 90%, a gente transformou a cidade em leve, onde a gente não pediu a redução da COSIP, e a coleta do lixo era feito com a empresa terceirizada, que a gente sabe que tinha um custo maior. Então, o meu requerimento vem de encontro à redução. Por quê? Porque a COSIP, quando o senhor deixou o governo, a gente deixou a COSIP com recurso em conta. Então, hoje, eu tenho certeza absoluta que a COSIP hoje a gente tem dinheiro em conta, e o nosso recurso da COSIP, por lei, isso é constitucional, que vai até 2030, que todas as prefeituras do Brasil podem usar 30% da COSIP em qualquer área, seja para pagar folha de pagamento, investir na saúde, mas só que a COSIP
é um dinheiro específico para a COSIP, então a população paga. Alguns comerciantes reclamam porque tem uma taxa diferenciada, algumas pessoas de residência que pagam em média R$26, R$30 por mês, também acham cara. Mas por que eu peço a redução? Vou pedir a redução. Porque hoje a nossa COSIP tem dinheiro em caixa e o nosso município hoje está 100% em LED. É por isso, senhor presidente, eu posso discutir quantos minutos quiser, está no regimento? Não, a Câmara é de todos. Eu vou discutir o projeto, não finalizei ainda. Senhor presidente, com todo respeito. Com todo respeito. Não, espaço para discussão do projeto. E sobre a taxa de lixo, tinha um serviço de terceirizado, que a gente sabe que era um valor a mais, que o município pagava, agora o município faz a coleta com um caminhão próprio, então com certeza diminuiu os custos, então a gente, vou pedir aqui a redução da taxa de lixo, até porque o custo diminuiu, isso eu tenho toda certeza. E quero dizer para a população que eu, vereador Jales, fui a favor do aumento da taxa de lixo. Por quê? Porque a gente pagava empresa terceirizada. Hoje é com recurso, é com coleta própria, caminhão próprio. Então, como reduziu a despesa, eu tenho certeza absoluta, então a gente não impede a redução, porque a redução da taxa de lixo. Isso depois eu levo ao conhecimento da população. Muito obrigado, senhor presidente. Tem discussão, senhor presidente, é que ela está muito extensa, né? Então a gente não conseguiu ler. E que engraçado, no tempo que ele era secretário também, por que ele não baixou a taxa de lixo e a COSIP? Então agora, como a taxa, a palavra é minha, vereador, eu não citei o seu nome. E por quê? Que no tempo que estava o secretário lá, ele não fez. Agora que eu vim fazer uma coisa que está sendo feita, está bom, o pessoal está passando lixo 2 vezes na semana. Não, e o prefeito, se Deus quiser, o ano que vem vai baixar. Então, assim, ó, eu acho que tudo agora já. Agora eu citei. Tudo agora está sendo difícil para a prefeitura, mas não tem o que perguntava. Estava tudo certo. Tu aprovou, chegou a dizer agora aí que aprovou, e agora quer botar uma coisa que nem o vereador leu aqui. Então, eu tenho direito de pedir isso. Vereador, citou meu nome. Você tem direito. Quando eu fui secretário, acabei de falar. Ninguém pediu redução, até porque nós queríamos passar a cidade para tudo LED e a gente conseguiu passar 90%. E a taxa de lixo eu deixei bem explicado, vereador. Então, se reduzir o custo, por que não reduzir a taxa? Se aumentar o custo, se mandasse o projeto para cá, com certeza eu ia a favor do projeto. Mas por que vai reduzir o custo se nós... Senhor presidente, é o direito de qualquer vereador fazer qualquer requerimento de indicação. Todo mundo está sabendo que hoje não é eu estou falando, a tua época fazia um dia. Agora tem duas. Hoje tem 2, 3 dias por semana está passando caminhão. E teve a compra hoje do lixo, é do município. Essa é a diferença. Mas não precisa ter... Senhor presidente, mas ninguém está discutindo se a coleta de lixo não está sendo feita. O serviço é feito com excelência, está tudo correto. Quem está falando isso? Agora nós estamos discutindo a redução da taxa de lixo. Vou botar em votação o pedido da vereadora Lélia, pedido de vista. Aliás, o requerimento, essa discussão toda aí, quer botar aí pedido do requerimento da vereadora Lélia, quem é a favor, permanece como estão. Quem é como se manifesta? Aprovado o pedido da vereadora Lélia. Coloca em discussão e votação a emenda modificativa do projeto de emenda da lei orgânica. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Coloco em discussão a primeira votação do projeto de emenda da lei orgânica. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Coloco em discussão a primeira votação do projeto de lei complementar 15 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Coloco em segunda votação o projeto de lei complementar 14 de 2016 do Poder Executivo. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Coloco em segunda votação o projeto de lei ordinário de 23 de 2016 do Poder Executivo. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Concedo uso da palavra aos vereadores por 3 minutos. Palavra do vereador Jair. Senhor presidente, até depois eu vou levar conhecimento ao Ministério Público, um requerimento que eu protocolei na casa, mas foi colocado para leitura, que é o caso do secretário de obras que utilizou as máquinas da prefeitura
do parecer da comissão, se a prefeitura fez um PAI, e eu pedi a convocação de todos os servidores que estavam envolvidos, inclusive do fiscal do contrato da terceirizada, do fiscal do contrato da prefeitura que fiscaliza a terceirizada. Então, isso eu vou levar para o Ministério Público a conhecimento que teve busca e apreensão na casa do secretário, teve busca e apreensão, levaram o celular, levaram o computador, o Ministério Público autorizou a busca e apreensão, agora causa estranheza. Eu quero cópia do PAD, do processo. Quero cópia do PAD do processo. Agora não foi colocada informação. Agora vou levar a conhecimento do Ministério Público. Eu vou até o final do caso. Isso pode ter certeza que eu acho uma falta de consideração à população, não é o vereador Jais, ou se viesse para plenário ia ser rejeitado ou não, tudo bem, mas eu vou levar a conhecimento do Ministério Público para ele comparar o primeiro requerimento que foi negado pelos vereadores e agora o segundo requerimento que eu protocolei, que não é o mesmo requerimento, são bem diferentes. Os pedidos de informação. Seria isso, senhor presidente, um boa noite a todos. Eu quero só dizer, vereador, isso é no seu direito. Não adianta tu vir aqui dizer que tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Basta. Você tem todo o direito de fazer, certo? Agora, a respeito do teu requerimento, foi o mesmo. E agora, a respeito se passou na casa do fulano, se não passou, se passou na tua casa, na casa do Bertano, nós, vereadores, não temos nada a ver com isso. Aí é coisa do Ministério Público, já está lá e se decide, certo? A decisão é deles, não é nossa. Essa é a que eu quero deixar bem claro. A palavra está aberta para quem o vereador quiser, quem mais a palavra, quem quiser. Então, Deus é grande. Eu quero aqui nesse momento encerrar, agradecer a presença de todos e dizer que gostei muito ontem, no sábado, né? No preto ali dos carros, agradecer a todos que foram lá, fizeram o preto, botaram os seus carros e realmente estava bonito. Eu tenho certeza, nosso deputado, que a gente sai junto, vai pedir a Deus que ele seja vitorioso e que aqui na pescaria, que a nossa comunidade olhe com carinho para essa pessoa que fizer uma grande